Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Meu nome é Júlia Geminiani, eu sou nutricionista e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a inflamação. Você costuma consumir conteúdos relacionados à saúde, você já deve ter percebido que o tempo inteiro nós, profissionais de saúde, estamos falando sobre inflamação. Mas por que isso acontece? Fica aqui que no vídeo de hoje você vai entender o motivo. Mas antes, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ao longo do vídeo, por favor, deixe comentários aqui, porque quando você comenta, aumenta a chance desse conteúdo ser transmitido para mais pessoas e assim mais pessoas vão aprender sobre a inflamação e como melhorar, como evitar, como prevenir doenças. Além de me ajudar, você vai estar ajudando essas pessoas. Então também não esqueça de compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. Bom, então por que, Júlia? Porque hoje todo mundo fala sobre inflamação. Gente, a inflamação hoje ela é considerada a gênese, o princípio, o início, ali, o marco inicial, o motivo de todas as doenças praticamente acontecerem. Pelo menos as doenças crônicas não transmissíveis, que são as doenças que de fato acabam matando mesmo, né? A maior parte dos brasileiros hoje morre por doença cardiovascular, então começa ali com uma hipertensão e a coisa vai evoluindo a ponto de ser a maior causa de morte no país. Mas não é só doença cardiovascular, a inflamação ela conecta várias doenças. Então diabetes começa como inflamação, câncer, alguns deles começam com a inflamação, depressão, tão falado ultimamente, começa com uma inflamação. Mas nem tudo está perdido, você pode ter uma alimentação e um estilo de vida que combatem essa inflamação, que seriam os alimentos anti-inflamatórios. Mas antes disso, vamos lá. O que é a inflamação? A inflamação nada mais é que uma resposta normal do seu organismo a alguma lesão, alguma infecção, algo que tenha acontecido com você, um agravo, né, à sua saúde, e o seu corpo, para se recuperar, ele gera uma inflamação ali, geralmente local. Por exemplo, quando você corta o dedo ou se machuca, você começa a perceber uma certa vermelhidão, um inchaço. Então, células de defesa, o próprio fluxo sanguíneo que vão ser desviados para aquele local ali para combater aquele corte, cicatrizar, combater alguma infecção que gere, né? Pode entrar algum micro-organismo ali e começar a dar uma inflamação. Entenderam? Pois bem, então a inflamação é uma resposta natural do seu corpo a infecções ou lesões. E essa inflamação aguda, geralmente, ela dura poucos dias e se resolve rapidamente. E essa inflamação ela pode ser aguda, como eu falei aqui, o caso de um corte, de uma ferida, mas ela pode ser crônica, e é aí que mora o problema. A inflamação crônica, a gente chama de inflamação crônica de baixo grau. Quando é aguda, é algo rápido, forte, muito intenso. Quando é crônico, é um negócio mais lento, mais silencioso. Isso vocês têm que ter em mente. Então, nós chamamos a inflamação crônica como uma inflamação crônica de baixo grau. É uma inflamação desnecessária. O seu corpo não tem motivo para gerar aquela inflamação ou para fazer com que ela perdure. E ela, ao contrário da aguda, como eu falei, ela é branda, ela não tem tantos sintomas. Então, pode ser assintomático, você não vai perceber. Mas a inflamação, ela está lá, ela está presente nos seus vasos sanguíneos, que vai gerar uma doença cardiovascular lá na frente. Então, essa inflamação ela vai agredindo ali partes do seu corpo, alguns órgãos do seu corpo, afetando a função desses órgãos, afetando a ação dessas células. E por não ter sintomas, você só vai perceber quando a doença já estiver instalada. Mas essa gênese, esse princípio da doença, você acaba não percebendo e, consequentemente, não tratando. Então, só para a gente diferenciar, geralmente a inflamação aguda ela é rápida, intensa, passageira, enquanto que a crônica ela perdura por muito tempo, silenciosa e é desregulada. Geralmente ela está prejudicando o seu organismo. E para ficar mais claro, eu vou dar um exemplo em duas doenças, diabetes e hipertensão, porque se você não tem diabetes ou hipertensão, com certeza você conhece alguém que tenha. Então, no diabetes, a inflamação, ela gera uma resposta inflamatória no seu corpo. Toda inflamação vai fazer isso. Só que a inflamação no diabetes, ela vai atrapalhar a ação da insulina. A insulina é o hormônio que coloca para dentro das suas células o açúcar. Só que ali na sua célula, se você tem uma certa inflamação, a ação da insulina não vai ser boa, ela não vai funcionar bem. Então, ao invés de entrar nas suas células, o açúcar acaba se acumulando na sua corrente sanguínea. E aí ele começa a se acumular cada vez mais. E quando a gente percebe, vai dosar no exame de sangue a sua glicemia está elevada e acaba tendo o diagnóstico de diabetes. Deu para entender? Já no caso da hipertensão, a inflamação, ela está atrapalhando, ela está prejudicando o vaso sanguíneo, a parede do vaso sanguíneo por onde o seu sangue circula, a parte de dentro ali do seu vaso sanguíneo, a gente chama de endotélio. Isso faz
com que esse endotélio ele fique prejudicado. Ao invés dele ser mais maleável, dele permitir o fluxo de sangue, ele começa a se tornar uma estrutura mais rígida e até estreitada. Ela vai diminuir a luz dali da onde consegue passar o seu sangue. Isso vai fazendo aos poucos com que a sua pressão aumente. E com o tempo, essa pressão alta pode levar a lesões nos rins, lesões no coração, no sistema nervoso central, e aí você acaba desenvolvendo algumas outras doenças por conta dessa hipertensão, como insuficiência renal, doenças cardíacas e o AVC, o acidente vascular cerebral. E uma coisa muito importante para a gente notar, eu já falei aqui em vídeos anteriores sobre a circunferência abdominal. Pessoas com excesso de peso que acabam tendo a barriga muito avantajada, essa barriga avantajada por si só já é um sinal de inflamação. Então pessoas que têm essa barriga mais arredondada, por si só ela já tem um risco maior de toda essa inflamação que eu falei, porque a gordura abdominal ela aumenta a inflamação e pode acabar agravando o diabetes, a hipertensão, qualquer outra doença inflamatória que você venha a desenvolver. E como que a alimentação se relaciona com tudo isso? Bom, o primeiro passo é a gente entender quais são os alimentos que aumentam a inflamação, que prejudicam a sua saúde, e esse você já sabe boa parte deles. Alimentos ricos em açúcares, alimentos ricos em gorduras não saudáveis. E quando eu digo gorduras não saudáveis, uma maneira que eu gosto muito de resumir é placa de gordura, gordura sólida. Quando a gordura é líquida, como por exemplo um azeite, ela não é tão ruim, mas quando é aquela banha da carne, do frango, aquela coisa ali visível, sólida que você percebe, ela tende a ser uma gordura saturada, que é um perfil de gordura pior para a sua saúde e que está associado também à inflamação. Então, alimentos ultraprocessados, como os biscoitos recheados, sem recheios também, refrigerante, fast food, salsicha, embutidos em geral, carne de hambúrguer, nugget, todos esses produtos industrializados que contêm muitos aditivos químicos, eles se relacionam com esse padrão de dieta que a gente chama que é um padrão ocidental. É um padrão alimentar que lembra muito dos Estados Unidos, sabe? Pizza, hambúrguer, cachorro-quente à noite, ao invés de comer o arrozinho com feijão, aquela coisa nossa mais antiga, né? Nossa mais tradicional e habitual do brasileiro. Então, o consumo constante desse tipo de alimento pode gerar uma inflamação no seu corpo e culminar com o desenvolvimento de todas essas doenças que a gente já falou. Além do que, esses alimentos são ricos em energia, ricos em calorias. Então, eles podem contribuir para o seu ganho de peso, aumentar a circunferência da cintura ali pelo seu excesso de peso e só nisso você já aumenta a sua inflamação também. Mas nem tudo são prejuízos à sua saúde, porque nós temos, aí sim entram, os alimentos anti-inflamatórios. Os alimentos anti-inflamatórios, eles vão ter algumas substâncias, seja um tipo de gordura, um composto bioativo, que é algum componente ali bem específico daquele alimento, antioxidantes, eles vão ter algum composto, né, alguma substância que favorecem a redução dessas inflamações. E por isso eles são benéficos para o seu corpo, porque eles ajudam a prevenir e também a tratar doenças crônicas não transmissíveis. Com certeza você já ouviu falar em antioxidantes. Os antioxidantes são moléculas que combatem os radicais livres. Então, quando você tem ali um ambiente pró-inflamatório, um ambiente que aumenta a inflamação, geralmente são liberados no seu corpo alguns radicais livres. São as moléculas que, de fato, vão agredir as suas células, agredir os seus tecidos. E os antioxidantes, eles impedem, eles anulam a ação desses radicais livres. Os radicais livres é como se eles atacassem o antioxidante e deixam a célula do seu corpo em paz. E o antioxidante que com certeza você já ouviu falar é a vitamina C, presente em frutas cítricas como laranja, limão, a própria goiaba, o tomate também contém vitamina C. Nós temos os polifenóis, que são antioxidantes associados às frutas vermelhas, ao chocolate, a alguns chás, como chá verde. Eles têm essa ação anti-inflamatória, esses polifenóis ajudam a proteger o seu organismo. Ainda dentro dos antioxidantes, nós temos a vitamina E e a vitamina A, que são vitaminas que elas têm uma característica ali um pouco mais gordurosas, mas elas atuam também prevenindo a ação desses radicais livres e a gente encontra em alimentos como fígado, leite e seus derivados, isso da vitamina A, e a vitamina E nós encontramos em boa parte dos grãos que nós consumimos. A dieta do brasileiro, no geral, é rica em vitamina E. E já que eu estou falando em gordura, nós temos um perfil de gordura também que ele tem o potencial anti-inflamatório. E com certeza você já ouviu falar nessa questão no ômega 3. O ômega 3 presente em alimentos como peixes gordurosos, salmão, atum, cavalinha e também em sementes como chia, linhaça.
ele tem essa capacidade anti-inflamatória que ajuda a reduzir citocinas inflamatórias e prostaglandinas, que são substâncias que vão ali atacar o seu corpo, gerar todo aquele ambiente inóspito que vai danificar suas células no futuro próximo. E falando em ômega, nós temos também o ômega 9 presente no azeite de oliva. Por isso que a gente bate na tecla do azeite de oliva extra virgem, porque ele vai ter um perfil lipídico, uma qualidade de gorduras melhor que os outros tipos de azeite que não sejam extra virgem, ou mesmo aquele óleo composto, que é uma mistura de azeite com óleo de soja, por exemplo. Então o azeite ele tem essa capacidade anti-inflamatória conferida pelo ácido graxo ômega 9. Mas esse ômega 9, talvez você não tenha ouvido falar tanto nele, porque ele nós produzimos. Agora, o ômega 3 nós não produzimos e por isso tem muito vídeo, muito conteúdo sempre falando em ômega 3. A gente precisa consumir. Então, peixes gordurosos, nozes, linhaça, chia, é uma maneira da gente conseguir obter esse ômega 3. Ou, se a gente não consegue via alimentação, a gente acaba suplementando de tão importante que esse tipo de gordura é. Em relação aos compostos bioativos, que também são substâncias que vão ter esse efeito anti-inflamatório, nós temos vários alimentos e cada um deles tem o seu composto bioativo específico. Então nós temos a cúrcuma com a curcumina, o gengibre com o gingerol e os flavonoides, que são mais amplos, nós temos nas frutas vermelhas, nas frutas como maçã, uvas, principalmente as uvas roxas e o chá verde. Ou seja, se nós queremos combater a inflamação, ter uma saúde melhor, prevenir doenças e até minimizar a agressão que alguma doença que a gente já tenha está causando no nosso organismo, nós vamos precisar reduzir os alimentos inflamatórios e aumentar os alimentos anti-inflamatórios. E como que nós vamos fazer isso? É o que nós vamos ver a seguir. Mas antes disso, se você está assistindo o vídeo até aqui, por favor, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, comentar alguma coisa aqui sobre suas dúvidas, o que você já ouviu falar, o que você desconhecia, para que assim você ajude esse conteúdo a chegar ao maior número de pessoas o possível. E não se esqueça de compartilhar com aquele amigo, aquela amiga, que com certeza vai se beneficiar de entender melhor sobre essas informações. Então agora vamos para as orientações práticas de como melhorar a sua alimentação para você se afastar dessa dieta com padrão muito inflamatório e beneficiar os alimentos com potencial anti-inflamatório. A primeira coisa que você precisa entender é que não existe milagre e que você não vai conseguir mudar 100% da sua alimentação de um dia para o outro. Isso pode te deixar até mal-humorado, indisposto, mas aos poucos faça o possível para melhorar a sua alimentação e assim você vai colher os benefícios, você vai se sentir melhor. E nada melhor do que se sentir bem como o maior estímulo para que você permaneça se alimentando de uma maneira mais saudável. E a primeira orientação é: substitua os alimentos ultraprocessados, aqueles ricos em açúcar de adição, como biscoitos, bolachas, alimentos cremosos, bolos industrializados, por suas versões feitas em casa. Então, entre comprar um bolo de padaria, que muitas vezes é uma massa pronta, já com excesso de açúcar, ou mesmo comprar aquele bolo industrializado, prefira fazer um bolo em casa. Troque alimentos muito doces por alimentos doces naturais, como uvas passas, frutas secas, como damasco, a própria banana passa. Esse açúcar delas ajuda você a matar um pouco aquela vontade de comer doce. E se a sua vontade é de comer doce, quer comer um chocolate? Tudo bem, substitua o chocolate ao leite, o chocolate branco, pela opção meio amargo. Eles acabam diminuindo um pouco a vontade de consumir o chocolate. Eles têm um sabor mais intenso, então eles logo avisam para o corpo que você comeu chocolate, você acaba consumindo menos, além dele ter um padrão de gordura muito melhor. Ele é muito menos gorduroso que as versões ao leite branco. Prefira sempre os cereais integrais, então entre o pão branco e o pão integral, opte pelo pão integral. Sempre que você tiver essa possibilidade, troque um alimento branco, refinado, pelo integral. Então, por exemplo, entre o arroz branco e uma batata que você cozinhe com a casca e você consuma essa casca, a batata pode ser mais interessante. Ou mesmo a batata doce, o aipim, o inhame, que são alimentos integrais. A gente retira ali no máximo a casca de alguns deles que não dá para consumir. Troque refrigerantes por sucos naturais ou mesmo uma água saborizada. Ah, Júlia, eu não tenho tempo de fazer suco, não tenho tempo de fazer um smoothie, bater aquele monte de fruta congelada com vegetais, fazer um suco verde. Tudo bem, pegue a sua água e coloque ali lascas de gengibre, rodelas de limão, rodelas de laranja. Se você puder fazer um suco verde. Aqui em casa eu também não tenho muito tempo, né? Eu trabalho, tenho filho pequeno, gravo conteúdo aqui pra vocês. Então um dia eu peguei várias folhas de couve que eu comprei, higienizei, cortei pedaços de gengibre, pedaços de abacaxi, enrolei nessas folhas de couve, amarrei ali com barbante, levei tudo pra congelar. Quando eu vou tomar o meu suco verde, eu simplesmente pego esse amarradinho, arranco o barbante, bato no liquidificador com água e pronto, eu tenho um suco verde pronto em menos de 2 minutos. Substitua temperos industrializados, se você ainda usa Sazon, quinoa, Ajinomoto, esses temperos todos, por ervas frescas.
As ervas, elas contêm compostos bioativos que são anti-inflamatórios e que vão ter outros benefícios também, às vezes não são anti-inflamatórios, mas vão te ajudar na digestão, em relação a gases, a flatulência. Melhorar a sua disposição. As ervas, eles têm esse efeito, né? Alguns têm efeitos calmantes. Então, até uma opção para você substituir a sua bebida açucarada, o seu suco de caixinha, o seu refrigerante, por chás gelados, chás de fruta. Deixa a casca do abacaxi ali com água na geladeira por 1, 2 dias. Você vai ter uma bebida à base de abacaxi muito saborosa. Ou coloca essas cascas fervendo e você vai ter um chá de abacaxi que nesse calor que a gente vai entrar agora, cai muito bem se você consumir ele geladinho. Então, opções existem. O que você não pode fazer é dar desculpa para não incorporar nenhum desses hábitos na sua vida, porque se você não mudar nada, a sua saúde não vai a lugar nenhum para melhor. Ela só vai avançar no sentido do desenvolvimento de doenças, do agravamento de doenças. Bateu vontade de mastigar alguma coisa no meio da tarde, ao invés de você abrir o pote, sair pegando biscoito, né? Vai ali, pega um biscoito, depois você vai lá, pega mais 2. Coma frutas, porque as frutas, elas têm esses compostos antioxidantes, principalmente as frutas avermelhadas. E não se esqueça das frutas cítricas, que vão ter vitamina C. Então, o snack, né? Aquele lanchinho, aquela vontade de mastigar, se você consumir uma fruta, com certeza você está ajudando o seu organismo a se prevenir, a combater essa inflamação. Inclua alimentos probióticos. O que são esses alimentos probióticos? São alimentos fermentados. Iogurte natural. Aqui no canal a gente tem receita de como fazer iogurte natural. Sai a menos de R$10 um litro de iogurte. E você pode me dizer, Júlia, eu não gosto de iogurte natural. Você pode bater esse iogurte com alguma fruta da sua preferência, com um pouco de mel. O mel é um composto anti-inflamatório importante também. Você não vai abusar do mel, principalmente se você for diabético. Aí você tem que avaliar Nesse caso, tem que avaliar o uso. Mas se você não tem problema de saúde em relação ao consumo de açúcar, coloque um fio de mel, faça uma vitamina, um leite batido com fruta, um iogurte natural batido com fruta. Se você tem acesso àquele kefir, né, aquela levedura que se multiplica quando você coloca no leite, ela produz leite. É um excelente probiótico também, porque esses alimentos que a gente vê que a fermentação acontece, nada mais é do que a bactéria presente ali no iogurte natural, a bactéria que promove nessa transformação de leite em iogurte. Essa bactéria, ela fermenta e se multiplica. Ela vai consumir o açúcar presente do iogurte e vai aumentar, vai se proliferar. E essa bactéria, quando você consome ela vai lá para o seu intestino, vai colonizar seu intestino, ela vai competir por espaço com bactérias ruins, essa bactéria é uma bactéria boa, e ela vai ganhar. Quanto mais bactérias boas você tiver no seu intestino, maior a chance das bactérias ruins irem embora, delas perderem a competição. Melhorando a sua saúde intestinal, já é meio caminho andado para você combater a inflamação no seu corpo, mas vai ter vídeo mais à frente sobre isso. Por isso que você não pode deixar de se inscrever no canal para receber esse conteúdo. Em relação às refeições, no geral, café da manhã, procure ter um iogurte natural, uma fruta, coloque sementes como chia, linhaça, nozes, castanhas. Na hora do seu almoço, se puder trocar o arroz branco pelo arroz integral, colocar bastante vegetais, vegetais verdes escuros, vegetais alaranjados. Lanche da tarde segue o padrão do café da manhã e o jantar segue o padrão do almoço. Já é uma maneira muito boa de você começar a modificar o seu hábito e ter reflexos na sua saúde de maneira imediata. Mas acontece que a inflamação ela não é só causada pela alimentação. Existem fatores na nossa vida que provocam a inflamação. E quais seriam eles? Estresse, privação de sono, o próprio sedentarismo ele atrapalha em certo ponto, tabagismo, consumo de álcool, exposição a poluentes ambientais. Esse muitas vezes não tem como a gente escapar, principalmente se você vive em grandes centros. E o próprio excesso de peso. Então, o que nós podemos fazer a respeito? Inicie uma atividade física o mais rápido possível. O seu corpo, ele precisa de movimento. As suas dores, as suas reclamações, elas vão reduzir conforme você se exercita, conforme você movimenta o seu corpo. Se você tem algum problema de saúde, é lógico que precisa de uma indicação médica, de alguma atividade específica, procure um profissional de saúde, mas faça algum exercício, porque ele vai te dar longevidade, e isso significa viver mais, mas viver melhor, porque não adianta viver muitos anos, mas com vários problemas de saúde, né? Muitas vezes aí com uma vida que é mais sofrimento do que uma vida de verdade. O sono adequado. Muitas vezes vocês ficam rolando, vendo vídeo até tarde da noite. Espero que vocês não estejam vendo esse vídeo de madrugada. Se tiver, comenta aqui pra mim. Mas evitem, procurem ter uma higiene do sono. Desligar a televisão, parar de mexer em celular até certo horário da noite. Reduzir as luzes do ambiente, reduzir as luzes da casa. Tomar um chá calmante ou consumir um alimento como uma banana, leite, nibs de cacau, algumas sementinhas. Porque vão te ajudar a induzir no sono. Realizar a própria atividade física que vai te deixar mais cansado. E fará com que você durma melhor. O sono, de fato, ele é muito importante para diminuir a inflamação do seu corpo, porque durante o sono nós estamos parados e o nosso corpo ele consegue priorizar algumas atividades que muitas vezes ao longo do dia ele não consegue fazer, porque a gente está se movimentando, é tudo muito intenso durante o dia. Então, durante a noite, esse sono ele consegue restabelecer algumas questões nossas e faz com que o nosso corpo funcione melhor que em algumas questões que ele não funcionou bem durante o dia.
Se você puder reduzir ou eliminar o consumo de álcool, o consumo de tabaco, sempre vai ser uma alternativa boa. Uma maneira um pouco mais tranquila de você reduzir o consumo de álcool é, tá num churrasco, tá num evento social, tenta alternar um copo de cerveja, um copo de água, um copo de cerveja, um copo de água, porque essa hidratação, ela também é fundamental. Todas as reações no nosso corpo, elas dependem da água, basicamente. Então, se você não consome água, o seu corpo, por si só, já vai estar no prejuízo. É muito importante que você gerencie o estresse. O estresse, ele é uma fonte de inflamação para o nosso corpo também. E eu sei que gerenciar estresse é algo muito difícil, né? Às vezes nem eu mesmo consigo, né? Bate uma ansiedade, alguma coisa assim mais difícil, algum momento ali que a gente vive. E isso acontece com qualquer um. Mas é muito importante que a gente tenha alguma atividade nossa, alguma atividade que a gente tenha aquele momento que é seu. Aquele momento para você assistir um filme, para você fazer uma leitura boa, né? Algo que te edifique, algo que você gosta, um artesanato, qualquer coisa, mas que seja aquele momento de terapia para você. Você conseguir incluir isso na sua rotina, 20 minutos por dia, 30 minutos, uma hora, uma sexta-feira à tarde, uma sexta-feira de manhã, escolher um dia da semana ali que você consiga tirar uns minutos para você, com certeza já é o início de um momento mais seu para gerenciar esse estresse, um momento que você vai estar focado em você, no seu prazer, em te fazer e em se fazer bem. E agora estamos nos aproximando do final do vídeo. Eu espero que você tenha conseguido entender melhor por que a inflamação realmente ela é tão falada pelos profissionais de saúde. Ela simplesmente é a base de tudo que é ruim no nosso corpo. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a se inspirar, a tentar fazer mudanças, a melhorar o seu estilo de vida, a incorporar hábitos mais saudáveis, porque esse é o meu papel. Eu falo, meu papel no consultório não é julgar o que a pessoa está comendo, não é julgar os hábitos da pessoa, é pensar em estratégias para a pessoa melhorar os seus hábitos, para melhorar a própria saúde. E eu espero ter conseguido fazer isso aqui no vídeo com vocês, com algumas recomendações que eu dei aqui. E se você entendeu a importância de evitar toda essa inflamação, ou de minimizar ela, Júlia, mas eu já sou diabética, eu já sou hipertensa, já tenho doença cardiovascular, eu tenho problema na tireoide, tudo bem. Se você tiver uma dieta, um padrão de vida, um estilo de vida anti-inflamatório, você vai minimizar os seus sintomas, você vai atuar em conjunto com a medicação que você toma para que seu corpo responda melhor a todas essas situações, a todos esses danos que as doenças causam no seu organismo. Então, por favor, não deixe de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, comentar o vídeo e compartilhar o vídeo com algum amigo, alguma amiga que vai se interessar pelo conteúdo e que precise ouvir sobre o que eu falei aqui. E aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar 2 links muito importantes. Uma receita de brownie sem açúcar. E não é sem açúcar cheio de adoçante não, porque o adoçante é um alimento ultraprocessado. Então cuidado com essas recomendações de sair colocando adoçante em tudo que você consome, sair fazendo um monte de receita com adoçante. Esse vídeo do brownie, ele é adoçado com banana. É um preparo muito interessante, ele não fica com gosto de banana e ele fica muito saboroso e é muito fácil de fazer. Vou colocar também o link do vídeo do iogurte natural, para você aprender a fazer em casa o seu iogurte natural do zero, e você vai ter um estoque de iogurte natural aí a 1 litro, dá para uma semana tranquilamente, e você não vai precisar ficar comprando iogurte natural, até porque hoje em dia os alimentos estão cada vez mais caros, e se você puder fazer em casa, é sempre melhor. Espero que tenha gostado do vídeo, até a próxima!